Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. Esses dias eu estava no meu momento com Deus e eu estava orando. E o Espírito Santo estava me falando de coisas relacionadas ao meu coração, coisas que estavam guardadas aqui dentro, como eu estava sendo. E eu comecei a dizer para ele que aquilo estava sendo muito doloroso e estava me ferindo demais. Estava sendo completamente desconfortável ver quem ainda eu era, o que que eu tinha para mudar. E eu me lembrei dessa frase imediatamente. Eu falei, Jesus, realmente tudo que há de bom em mim é o Senhor, sabe? Se tirar o Senhor de mim, não sobra nada. E eu lembro que eu estava nesse momento de oração, conversando com o Senhor, e o Senhor me disse que eu precisava ser vulnerável a Ele. E eu lembro de falar assim para Jesus: não me dói saber o que o Senhor sabe sobre mim, porque com Jesus não há máscara, não adianta a gente ter máscaras, Ele sabe tudo da gente. Mas realmente estava sendo desconfortável aos meus olhos ver quem eu ainda era. Eu lembro que o Espírito Santo, depois de ter falado para mim que eu precisava ser vulnerável, então eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Jesus, então me ajuda a ser vulnerável, me ensina a ser vulnerável. E eu quero te dizer uma coisa: para você ser vulnerável, você precisa de muita, mas muita coragem. Só que Jesus pode mudar a sua condição, principalmente através da sua vulnerabilidade a Ele. Passando alguns dias, eu fui fazer o meu devocional e o Senhor me levou à passagem da mulher do fluxo de sangue. Tem nos três evangelhos, tem Mateus, em Marcos e Lucas, mas os que falam mais propriamente da história, né, da passagem, e falam com mais detalhes, está em Marcos 5, do 21 ao 34, e Lucas 8, do 40 ao 47. E nessa passagem fala que essa mulher sofria há 12 anos com a hemorragia. E ela já tinha tentado de tudo, ela já tinha gasto os recursos dela com muitos médicos e ainda assim não tinha sido curada. Colocando um parênteses aqui, Jesus é a pessoa mais intencional que já pisou nessa terra. Jesus é completamente intencional em tudo que ele faz. Fecha parênteses que depois você vai entender sobre isso. Segue comigo a leitura. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Ou seja, ali ela estava, né? A hemorragia não cessava, então ali ela também estava em uma posição muito complicada. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo. E em Lucas fala que. Em Lucas não, em Marcos fala que ela estava com medo. Então a mulher veio, tremendo, e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, o empregado que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Então aqui Jesus tinha duas situações. Ele estava indo socorrer a filha de Jairo, que ainda estava adoecendo, e no meio dessa situação, a mulher que sofria com hemorragia tocou Jesus. E por que eu falo que Jesus é a pessoa mais intencional que já existiu? Porque ele sabia que a mulher chegaria.
Ele sabia quem era a mulher e ele sabia há quanto tempo aquela mulher estava sofrendo. Por 12 anos, aquela mulher foi vista pela sociedade como uma mulher impura, como uma mulher suja. Ela era isolada daquele meio. Ela não podia ficar perto deles. Ela não podia tocar ninguém. Ela não podia fazer o que ela fez. E por isso que eu iniciei falando sobre a questão da vulnerabilidade, porque ali ela se colocou em uma posição vulnerável. Só que ela precisou de muita coragem para isso, porque os olhares estavam sobre ela, os julgamentos estavam sobre ela, mas ela tinha certeza daquilo que ela estava fazendo. Ela falou: se eu tão somente tocar, serei curada. Ela não disse, eu preciso falar com Jesus. Ela não disse, eu preciso que Jesus olhe nos meus olhos. Ela sabia quem Jesus era. E ela disse, se eu tão somente tocar na orla dela. E então, quando ela toca, Jesus percebe que dele saiu o poder. E a Bíblia fala sobre isso. Que Jesus percebe que dele saiu virtude. E então ele fala, quem me tocou? Mas Jesus sabia quem tinha tocado ele. Ah, mas por que então que Jesus fez isso? Porque ele era intencional. Nesse momento, quando Jesus fala quem me tocou, ele está dizendo aqui para a mulher, a sua posição vai ser mudada agora. E então, quando os olhares param e Pedro fala para Jesus, mestre, mas a multidão está aqui, está todo mundo te tocando. Então ele fala que alguém especificamente havia tocado ele. E é nessa hora que a mulher percebe que ela não podia mais ficar no anonimato. Não porque ela queria se aparecer, tanto é que a Bíblia fala, e ela percebeu que não podia mais ficar escondida. A intenção dela não era se aparecer, mas ela viu que ali naquele momento ela precisava expor isso, novamente a vulnerabilidade. Ela precisava expor. E ele estava tremendo e com medo daquilo tudo, daquela situação toda. Aquela situação estava ferindo ela de alguma forma. Mesmo que ela havia sido curada, ela ainda estava machucada emocionalmente. Então ela fala, foi eu que te toquei. E aí ela conta a Jesus o que aconteceu. E Jesus vira para ela e fala, minha filha. Então por 12 anos ela teve olhares sobre ela que ela era uma mulher impura, indigna, que não merecia estar ali. E Jesus então pega e fala para ela, minha filha, a coloca em uma posição de intimidade, de proximidade. Ele fala, minha filha, a sua fé a curou. Jesus mudou completamente o roteiro daquela mulher, a história de vida daquela mulher. E ele fala, vai em paz. Por que vai em paz? Porque ele tinha dado uma nova posição para ela, além da cura física, porque a hemorragia cessou na hora, e emocional. E daí eu comecei a me lembrar o que o Espírito Santo havia falado comigo. Beatriz, você precisa ser vulnerável. E ser vulnerável comigo vai doer. Vai doer. Porque mesmo que ela havia recebido a cura dela, ela estava em uma posição desconfortável. Mas Jesus mudou a posição dela naquele momento. Jesus fez com que todos os olhares que por 12 anos olhavam para ela de uma maneira, fez com que naquele simples momento de minha filha, a tua fé a curou, vá em paz, ele deu uma nova perspectiva de vida para ela. Ele a colocou numa nova posição e fez com que todos aqueles olhares a olhassem da forma que Jesus olhava para ela. Mas isso tudo porque ela se colocou em uma posição vulnerável e porque ela teve coragem. Eu não sei se você sabe, mas vulnerabilidade, o significado de vulnerabilidade no latim é ferir, machucar. E em Jó 5,18 fala assim, que o Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Então vai ter situações em que nós vamos precisar ser feridos para que o Senhor nos cure. Porque se tirar Jesus de nós, não sobra nada. Nós precisamos estar nessa constante presença dele e nessa posição de vulnerabilidade continuamente de Jesus, eu preciso de você. Eu preciso do seu toque. Eu preciso te tocar. Porque quando eu te toco, algo em mim é transformado. Quando eu te toco, eu sou curada. E é muito interessante que as coisas mudam em nós quando nós reconhecemos isso. E em Isaías fala sobre isso. Isaías, quando Deus estava falando com ele,
ele fala, mas Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E daí, no capítulo de Isaías, fala que o anjo pega brasas vivas do altar e toca nos lábios de Isaías. E é muito interessante que a posição de Isaías, a partir disso, foi mudada. Porque ele reconheceu, diante da presença do Senhor, quem ele era e que ele precisava de uma transformação. Para encerrar esse vídeo, eu quero ler uma frase com vocês que fala exatamente assim: na vulnerabilidade, temos espaço para conhecer o Cristo. A vulnerabilidade pode ferir, mas imediatamente curar. Não tema o toque de Jesus. Tema o que você se torna sem esse toque. Deus abençoe e eu espero que essa mensagem fique no seu coração e que a partir de hoje você começa a entender o que o Espírito Santo quer de você. Tchau, tchau.